Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Programa Florescer Violeta, 2 da manhã, domingão, Dia das Mães, né? Domingão, Dia das Mães hoje. Para você que está aí ouvindo no horário original aqui do programa, você que está sempre aí acompanhando e aguardando o programa, gratidão pela sua companhia. Para você que vai assistir depois, é pelo meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. Né? Se você estiver aí dirigindo nessa madrugada, se você estiver sem poder aí anotar o número do meu telefone, que eu vou te dar daqui a pouquinho, apenas grave aí o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. E aí depois você me encontra no YouTube, aí você vai poder assistir esse programa e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá e você pode acessar pelo tema e ouvir, assistir, enfim. E também pegar o meu número de celular, caso você queira falar comigo, tá? Mandar uma mensagem, gravar um áudio, me ligar. Você vai estar sempre aparecendo lá meu número de celular. Mas eu vou falar também daqui a pouco. Mas não se preocupe em atender, só grave aí o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Eu trabalho com base na psicanálise, eu sou psicanalista, trabalho com as constelações familiares, trabalho com a hipnose. No meu trabalho de psicanalista, eu trago as constelações, trago a hipnose, porque elas auxiliam, ajudam, agilizam muito o processo terapêutico. Trabalho só com as constelações, caso você queira. Trabalho só com a hipnose, caso você queira também. Mas são ferramentas que agregam muito lá no meu trabalho do dia a dia de terapeuta. E também trabalho na parte energética, entendendo que nós temos um lado energético, um lado espiritual que atua muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Eu também atuo olhando para esse lado. Né? Então é um equilíbrio entre o que é psíquico, emocional, com aquilo que é energético e espiritual. E aí nessa parte energética e espiritual eu uso muito o reiki tradicional japonês, uso também o reiki xamânico e uso também a energização xamânica, que é um processo muito bom também de limpeza espiritual, limpeza energética, e que é só você entrar em contato comigo se você quiser uma dessas terapias isoladamente, né, do trabalho terapêutico, da análise terapêutica, que a análise é um processo mais longo, não tão longo, né? A gente trabalha com um formato que ele acaba agilizando bem mais, né, a questão terapêutica. Então já não é aquela terapia de 2, 3, 4 anos. Às vezes tem terapias de 15, 20 anos, sim. E é normal ter algumas. Mas no processo que eu utilizo, elas são sempre bem mais ágeis. Né? Já eram ágeis mesmo antes de eu utilizar hipnose e constelação familiar. Utilizando hipnose e constelação familiar está ainda mais rápido, né? O que está mais rápido? Você entender qual é a tua questão. É isso, né? É você entender qual é a raiz, qual é a base daquilo que está te prendendo e não deixando você atingir os teus objetivos e não deixando você acessar o teu sucesso, de você acessar as suas prosperidades. Né? Sejam elas de saúde, sejam de relacionamento, seja do próprio dinheiro, seja profissional. Existem raízes, âncoras que ficam nos segurando, né? Por conta de um momento, de uma vivência, de vários momentos, de várias vivências. E tudo isso precisa ser analisado, né? Analisado dentro do processo de análise terapêutica, né? Análise é uma palavra que vem da química, né? Que significa decompor. Né? Então, o que a gente faz num processo de terapia com a psicanálise, que é o meu caso? A gente vai decompor todos esses componentes que você traz. Né? Da onde é que está, onde foi a primeira vez que aconteceu
possivelmente um trauma, né? Em que momento foi, o que te trouxe de informação. E às vezes não é um trauma, né? Você que já me ouve aqui, você sabe, eu falo bastante disso, e você que está ouvindo pela primeira vez e que ainda não acessou o meu canal no YouTube, procure lá, né? Tem vários temas e eu falo bastante disso. Nós não precisamos ter exatamente um trauma na fase infantil, mas a gente pode ter ouvido, a gente pode ter escutado um adulto, aquela pessoa que para nós era muito importante, normalmente pai e mãe, mas pode ser um irmão, uma irmã mais velha, pode ser um tio, pode ser uma avó, pode ser um vizinho, pode ser lá o padre da igreja. Você ouve e grava aquela fala, aquela informação. E de que maneira você pode ter gravado e de que maneira você pode ter escutado aquela informação, né? E isso pode ter sido gravado no teu inconsciente e isso está fazendo com que você fique presa àquilo que você ouviu, àquela fala que foi dita, né? E como que isso fica acontecendo na tua vida adulta? Prendendo você. Né? Aquilo que você ouviu lá, de alguma maneira virou uma verdade para você, né? Aquilo você considerou verdadeiro, aquilo você considerou real. A criança não tem filtro, a criança não consegue filtrar. Você está me ouvindo aqui, se você achar que o que eu estou falando é besteira, você simplesmente isola a minha fala e não, esse cara está falando muita besteira, eu não vou ficar ouvindo esse cara, e simplesmente você para de me ouvir. Ou você tem os teus próprios filtros e fala, isso que ele falou é bacana, isso que ele falou não me interessa, não acredito, e simplesmente você isola a minha fala. Mas a criança não sabe fazer isso. Principalmente quando essa fala vem dos adultos importantes para essa criança, né? Principalmente disso, principalmente aquilo que os adultos falaram, né? Esses adultos que são importantes, pai e mãe principalmente. Então, o que eles falam é como se fosse uma lei, né? Não tem um monte de gente que fala, né? Que a mãe tem um contrato com Deus, né? Porque o que a mãe fala acontece, né? Não é nada disso, é apenas uma crença que limita muitas vezes, né? Que vai limitar. Então, o processo terapêutico é um processo de decompor, de analisar, o que você traz hoje na tua vida adulta, né? O que você tem feito, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer e que gostaria de fazer, né? Por que isso está acontecendo? E aí no nosso trabalho lá, semanal, de terapia, a gente vai esclarecendo, a gente vai te trazendo clareza daquilo que estava inconsciente ou que estava inconsciente, e a gente vai trabalhar então para trazer a clareza para você. O processo terapêutico, ele consiste em 4 etapas. São 4 etapas o processo terapêutico. A primeira etapa é esclarecer, é o esclarecimento. Eu vou esclarecer para você. Eu vou esclarecer para você com base na minha técnica, que é a psicanálise, com base naquilo que eu conheço, com base naquilo que eu estudo, naquilo que eu estudei, com base no que eu venho trabalhando aí já há alguns anos, né? Então, essa é a base do meu trabalho. Então, eu vou te esclarecer. Nesse esclarecimento, você já pode dizer, nossa, não estou entendendo nada e não quero ficar, e tudo bem, você procura uma outra linha terapêutica. Se você entender, se você perceber que esse esclarecimento faz sentido para você, você dá o primeiro passo, que é entender, né? E aí você começa a entender isso, você começa a entender de que maneira que isso está atuando na sua vida, de que maneira essa fala desse adulto lá atrás, ele está reverberando hoje aí na sua vida. Né? Então é um entender, agora eu estou entendendo por que eu estou deixando de fazer isso, agora eu estou entendendo por que eu estou fazendo aquilo e outro, né? Então esse é o primeiro passo, entender, né? Ótimo, aí você entendeu.
Aí você vai para um outro segundo passo mais importante ainda, que é aceitar. Né? As terapias, elas demoram mais tempo nesse momento, do aceitar. Então você até entende, você consegue entender, né? O que eu falei, a forma com que eu expliquei, até você conseguiu entender. Mas aceitar, você fala para mim, nossa, Sidney, eu não consigo aceitar isso. Eu até entendi, mas está difícil de aceitar isso, né? Quais são, né, essas aceitações que são mais difíceis, né? E hoje, por exemplo, né, Dia das Mães, são as aceitações daquilo que a minha mãe fez ou, principalmente, deixou de fazer, né? Muitas pessoas entendem por que a mãe fez ou não fez, mas elas não conseguem aceitar. Elas não conseguem aceitar que aquilo que a mãe fez, ela fez por amor. É sempre por amor. É sempre por amor. Uma mãe, ela jamais vai fazer algo para um filho que não seja por amor. É sempre por amor. Existe o amor que cura, o amor que enaltece, o amor que prospera, que cria, que evolui, e existe o amor que adoece. Existe o amor que adoece. Aquele amor que o movimento que a mãe faz é um movimento de amor, mas que vai adoecer. Né? Quer um exemplo? Vou te dar. A mãe que, por exemplo, dá o bebê para adoção. Ela não consegue ficar com esse bebê. Ela tem esse bebê, durante a gravidez ela já está pensando na doação, durante a gravidez ela já está querendo fazer esse movimento. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai dar conta. Ela sente, talvez seja um engano dela, mas o que ela pensa é isso: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir dar todo o amor que essa criança merece, que essa criança vai precisar. Eu não tenho essa capacidade, ela não se sente capacitada para isso. Por várias razões. Talvez porque ela já enfrente doenças, talvez porque ela enfrente algum processo de dependência química, ela pode ser uma usuária de drogas e ela sente que ela não vai dar conta de sustentar, de dar todo o amor, de dar toda a condição que ela precisaria dar para essa criança. Então ela muitas vezes já ali no momento em que ela entra na maternidade, no hospital para ter esse bebê, já tem um casal ali só esperando para já sair de lá com o bebê como se fosse deles, né? Tem muito disso, tem muita adoção que é feita dessa maneira. E o que essa mãe fez? Essa mãe fez um ato de amor. Ela abriu mão do filho, ela abriu mão daquela criança porque ela queria o melhor para aquela criança. Não é? Isso é um tremendo ato de amor, um amor que vai adoecer. Porque essa criança, em algum momento, ela vai sentir que esses pais são adotados. Tá? Isso é muito claro, isso é muito evidente. Para a gente que trabalha com as terapias, para a gente que trabalha principalmente com as constelações familiares, a gente percebe com clareza como, nesses casos, em algum momento, essa pessoa, né, que foi adotada, que foi dada para adoção, ela vai perceber que tem algo errado, que está faltando algo. Porque a alma dela sabe, a alma reconhece. E a alma não está reconhecendo esses pais que a adotaram e podem ter ali feito uma adoção de puro amor, de completo amor, de doação também para eles, né? Eles sabem o quanto eles amam e vão amar aquela criança que é como filho para eles. Mesmo assim, fica uma lacuna. E a alma do adotado sente. Não vai saber que é isso. Ele não vai sentir, ele não vai saber o que é que está faltando na vida dele, mas ele vai saber. E aí ele pode, em algum momento, descobrir
porque esses pais contam, porque alguém conta, porque de alguma maneira vem à tona, né? E aí é um outro processo de como essa pessoa vai lidar com isso, né? É um outro processo. Mas eu estou falando aqui da mãe, eu estou falando aqui do ato de amor, né? Do amor que adoeceu. Então é um ato de amor, é um profundo ato de amor que essa mãe teve no momento em que ela deu para doação essa criança, né? Mas é o amor que adoece. Então, é sempre por amor, será sempre por amor. Então, quanto mais cedo, né, nós entendermos dessa maneira, quanto mais cedo a gente conseguir olhar para isso, mais cedo a gente vai conseguir as nossas curas. E a gente vai aceitar, né? Eu estava falando do processo terapêutico. Eu te esclareci, você entendeu, e aí bloqueou no aceitar. Aí você aceita, né? Então, o que eu estava dizendo era isso. Ou seja, eu até entendo esse ato de amor que a minha mãe teve comigo, me doando, mas eu não consigo aceitar. Ok, enquanto você não aceitar, você vai prender o processo. Você vai segurar esse processo terapêutico. Você vai segurar a sua prosperidade, inclusive, né? Você vai segurar a sua prosperidade. Você vai emaranhar o seu caminho, inclusive. É por isso que o processo é esse, é aceitar. Claro, cada um tem o seu tempo, cada um vai sentir a sua dor, ninguém sabe a dor do outro, não tem como a gente medir a dor do outro, mas é necessário o processo terapêutico, o processo de entendimento, o processo de evolução, o nosso processo de evolução pessoal, e eu vou usar um termo aqui forte, mas ele exige de nós a aceitação. Quanto mais tempo você demorar para aceitar as tuas questões, mais tempo você vai demorar para fazer o último passo do processo terapêutico, que é a transformação. Porque depois de entender, depois de aceitar, você vai para a transformação. E aí você vai transformar a sua vida. E é uma grande transformação, pode ter certeza disso, é uma grande transformação. E quando você transforma, quando você vence essa etapa da aceitação e você vai para a transformação, você olha para trás e fala como era mais fácil, como podia ter sido mais simples, como eu poderia ter feito isso antes. Porque você percebe que não era tão difícil. Você percebe que era mais fácil do que você imaginava. Né? A grande questão que está aí é o quanto o teu ego permite aceitar. O quanto o teu ego vai permitir aceitar essa condição. Eu estou falando aqui de um processo de adoção, que é um processo difícil, né? Não é simples. Mas existem tantos outros que dependem, né, da aceitação. Mas quanto mais cedo você aceitar, mais cedo você transforma. Quanto mais você demorar para aceitar, mais você prende a sua história. Né? Então esse é o movimento terapêutico, esse é o processo terapêutico. Né? E, de novo, quanto antes você aceita tudo isso, antes você transforma. E quando você olha para trás, você vai perceber com nitidez como era mais fácil, como poderia ter sido mais fácil. Mas eu estava dizendo, o que segura esse processo de aceitação é o tamanho do seu ego. É quanto o seu ego é inflado, quanto o seu ego é alto, quanto você está com ele num formato extremamente inflado. Quanto isso e quanto você estiver é quanto você vai demorar para aceitar. Porque quem não aceita é o ego. É o teu ego. É a tua formação egóica. Que isso, durante o processo terapêutico, a gente vai entender quanto você tem de ego, quanto esse ego ele está atuando na sua vida. Não tem como não ter ego, né? Às vezes a gente lê algumas coisas de que a gente tem que eliminar o ego, abandonar o ego. Não, de maneira nenhuma. Você nem que você queira, você vai fazer isso. O ego existe, ele precisa existir. O ego é eu, sou eu, é você, é o nosso eu interno. Não tem como, mas ele precisa de equilíbrio.
Ele pode estar muito aquém ou muito além. E o grande trabalho terapêutico é o equilíbrio do ego. Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai dizer isso. O que o terapeuta de psicanálise, o que o psicanalista leva para o seu cliente é o entendimento de quanto ele precisa equilibrar esse ego. Porque é o ego que aceita ou não aceita. É o ego que entende ou que não entende, né? Então, dependendo de como foi a sua vivência infantil, de como foi a sua adolescência, aquilo que você for me falando, eu vou te mostrando e vou mostrando para você o quanto o teu ego está te impedindo, o quanto é o teu ego que te impede. À medida que você vai tendo clareza disso, à medida que você vai olhando para isso, você vai conseguindo, em geral, né? Em geral, aí é de pessoa para pessoa, quanto você está disposto, quanto você está disposta a equilibrar esse ego, quanto, né? O quanto você não quer resolver o seu problema. Eu coloquei alguma coisa nas redes sociais essa semana falando disso. Quanto você não quer resolver o seu problema. O quanto carregar esse problema é a sua grande muleta na vida. O quanto não querer resolver é a grande bengala que você está usando para justificar aquilo que você não está querendo fazer, né? Isso também é algo para ser refletido, para ser pensado, né? E essa é a minha proposta de trabalho. A minha proposta de trabalho é essa, é levar para você esse conhecimento, é levar para você essa informação, é trocar com você informações para que você possa cada vez mais se entender, se reconhecer, saber quanto esse teu ego está influenciando a tua vida. Se ele estiver influenciando positivamente, ótimo, parabéns, ninguém vai mexer nisso. Mas se ele estiver, em geral, te punindo, te segurando, te prendendo, te ancorando, você precisa sair disso, né? E aí também é um termo pesado, né? Você precisa, lógico, você vai sair se você quiser, né? Mas eu te diria que é preciso, né? Porque a gente está aqui nesse planeta para evoluir. A gente está aqui nesse planeta para ser feliz. A gente está aqui nesse planeta para progredir, para prosperar, né? E por que muita gente não prospera, não progride, não tem sucesso? Por conta desses vínculos com questões, falas, percepções, vivências que foram traumáticas, que foram de alguma maneira traumáticas, que foram negativas. Então, permita-se ao trabalho terapêutico, né? Permita-se, eu fico à sua disposição. A Vibe Mundial tem aqui o dia inteiro um monte de gente aí para te ajudar, e eu também fico à sua disposição. Caso você precise, entre em contato. Terapeuta Sidney Rosa, me encontra lá no meu canal no YouTube, me encontra no Facebook como Sidney Rosa, me encontra no Facebook como Florescer Violeta, que é o nome do meu espaço, onde eu atendo no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, em frente ao metrô, 3 minutinhos que você sai do metrô, você está no meu espaço. É o nome aqui também do programa, na Vibe Mundial, Florescer Violeta. Você me encontra no Instagram, você que tem aí acesso aí aos celulares, enfim, ao Instagram. Você me encontra também no Instagram como Sidney Rosa Terapeuta e também como Florescer Violeta. Então é fácil. E se você estiver podendo anotar, o meu celular é 11, né? Eu estou em São Paulo, na Zona Norte, no Tucuruvi, em frente ao metrô Tucuruvi, 11 98670 6310. 11 98670 6310. Se você não conseguiu anotar, não se preocupe. Entre lá no meu canal no YouTube, grava aí o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Você me encontra no YouTube e você vai ver lá o meu telefone e vai poder me mandar uma mensagem. Eu espero você em algum desses canais da mídia ou então aqui
2 da manhã, domingo que vem. Até lá, feliz Dia das Mães.